correndo atrás de vocês, né? Tentando acompanhar vocês e dando a nossa contribuição também para essa atualização, né? No conhecimento anatômico relacionado à inervação, aqui particularmente a inervação periférica, né? Toda a inervação periférica que nos interessa, que é a inervação do ombro, ela vai ser oriunda da medula espinhal, né? Então, os nervos que vão se conectar com as estruturas do ombro que nos interessam intervir sobre elas, eles têm origem na medula espinhal. Então, só uma recapitulação rápida aqui de algo que eu sei que vocês conhecem, né? Mas nós temos aqui um segmento ou uma parte de uma medula espinhal, né? Então, ela foi seccionada superiormente e inferiormente, e esse pedaço aqui está sendo representado. Então, nós temos aqui uma substância branca no entorno da medula e, no seu centro, uma substância cinzenta com os corpos dos neurônios, né? Essa substância cinzenta ela é dividida em 4 cornos, né? 2 cornos anteriores e 2 cornos posteriores, onde estão localizados os corpos dos neurônios, que estabelecem conexões com axônios, né? Que ou saem da medula ou chegam à medula. Essas conexões vão compor as raízes do nervo espinhal. Então, um nervo espinhal ele vai ser formado por uma raiz posterior, que é sensitiva, né? E uma raiz anterior, que é motora. Essas 2 raízes se unem e formam o que nós chamamos de nervo espinhal, que é só esse pequeno trecho aqui, ó, é o nervo espinhal. Logo em seguida, esse nervo espinhal ele vai se dividir em um ramo posterior, que vai se dedicar unicamente à inervação da parte posterior do dorso, né? E um ramo bem mais exuberante, anterior, que vai prosseguir em direção anterior, vai se comunicar com a cadeia simpática e vai prover todo o restante de inervação, as partes laterais e anteriores e os membros. Então, são essas estruturas que nos interessam. Vejam que essas raízes, elas têm pelo que nós chamamos de radículas. Várias radículas se unem e formam uma raiz, tanto anterior quanto posteriormente. Essas radículas têm origem numa determinada parte da medula. Essa parte da medula, de onde se originam as radículas, compõe um segmento medular. Então, assim como nós temos as vértebras, C1, C2, C3, C4, nós temos os segmentos medulares C1, C2, C3, C4. Nós vamos ver, por exemplo, que os segmentos medulares que mais nos interessam quando nós falamos de inervação de membro superior são aqueles que formam o plexo braquial, que se estende desde o segmento C5 até o segmento T1. Muito bem. Então, vamos ver isso agora de uma outra forma. Olha, vamos ver isso in situ, né? Com a medula aqui dentro do canal medular. Aqui nós temos uma vértebra apenas sendo representada, então o canal medular está restrito a um forame vertebral, aliás, o canal vertebral está restrito ao forame vertebral, né? E nós temos, então, aqui a medula, é a mesma coisa, a raiz posterior, a raiz anterior, se unindo aqui, ó, né? Esse volume aqui é do gânglio da raiz dorsal, mas se unindo e formando a partir daqui o nervo espinhal. Ó. Então, vejam, o nervo espinhal é só esse pedacinho aqui, ó. Se restringe ao trajeto que ele cumpre ali no nível do forame intervertebral, entre essa que está por cima dela, né? Logo que ele abandona o forame, ele já se divide em um ramo posterior e um ramo anterior, que, em conjunto com outros ramos, vai formar um plexo nervoso, né? Então, o plexo que nos interessa é o segundo plexo que é formado de superior para inferior, que é o plexo braquial, que se destina à inervação do ombro e do restante do membro, da parte livre do membro superior, né? Então, vejam aqui, vários segmentos medulares, ó, desde C5 a T1, né? E
Os nervos espinhais, olha, correspondentes, o nervo espinhal C5, C6, C7, C8 e T1. Logo que ele sai aqui, se inicia, ele já dá o seu ramo posterior e prossegue com o seu ramo anterior. Os ramos anteriores vão se unir e vão formar o plexo braquial. Então, relembrando, os ramos anteriores de C5 e C6 se unem e formam o tronco superior do plexo braquial, C5 e C6. O ramo anterior de C7 sozinho forma o tronco médio do plexo braquial. E os ramos anteriores de C8 e T1 formam o tronco inferior. Cada um desses três troncos vai se dividir em duas divisões, uma divisão anterior e outra posterior. Então, em verde aqui, ó, estão representadas as divisões anteriores, né? E em azul as posteriores. Vejam, as divisões anteriores do tronco superior e do médio se unem e formam um fascículo lateral. Os fascículos são as partes finais do plexo braquial. A divisão anterior do tronco inferior sozinha vai formar um fascículo medial. E as três divisões posteriores dos três troncos se unem posteriormente e formam um fascículo posterior. Essas denominações lateral, posterior e medial se referem às posições dos fascículos em relação à artéria axilar. Lateral a ela, medial ou posterior aqui, tá vendo? Por transparência aqui. A partir dos fascículos, então, o plexo braquial vai terminar formando os seus nervos principais, né? Nós vemos aqui, por exemplo, o nervo axilar, o nervo radial aqui do fascículo posterior, o nervo músculo cutâneo do fascículo lateral, o nervo ulnar do fascículo medial e as contribuições lateral e medial que formam o nervo mediano. Esses nervos não são os únicos nervos que são formados pelo plexo braquial. Desde aqui de cima, ó, ele já começa a emitir ramos, nervos, ramos, né, no plexo braquial. Esses ramos, então, eles vão, principalmente os superiores, vão suprir a região do ombro, que é a região que nos interessa hoje aqui. Então, vejam aqui. Aqui nós temos uma figura com o plexo braquial relacionado ao esqueleto do ombro. Nós temos aqui, ó, o plexo braquial, tá vendo? Ó? Desde aqui de C5, ó, até T1, ó, o plexo braquial sendo formado, passando aqui entre os músculos escalenos, como vocês bem sabem, entre o escaleno anterior e o médio posterior, né? E aqui ele surgindo, ó, já eles se unindo, formando os troncos, tronco superior, médio e inferior, depois se dividindo aqui nas divisões posteriores e as anteriores, né? Os fascículos, fascículo lateral, fascículo posterior e o fascículo medial. Mas vejam, como eu falei para vocês, ó, já desde aqui de cima, esse plexo já começa a emitir ramos, né? Todos os ramos que surgem acima da clavícula, nós chamamos de ramos supraclaviculares, né? E os restantes infraclaviculares. Eu sombreei aqui em amarelo alguns nervos que mais nos interessam quando nós falamos em inervação do ombro, né? Em bloqueio de inervação do ombro. Então, vejam aqui, ó, você tem aqui o tronco superior, ó, e logo você tem um nervo que aparece aqui, que é o supraescapular, ó, é um nervo bastante importante no que diz respeito à inervação do ombro. Tá? Aqui, inferiormente, ó, nós temos aqui o fascículo, o fascículo posterior, e um primeiro raminho que ele dá aqui, ó, é o nervo subescapular, também muito importante. Logo, depois que ele dá o subescapular, ó, dá o nervo axilar, que vai passar aqui em torno do colo cirúrgico do húmero, importantíssimo também na inervação do ombro, né? Assim como esse nervo aqui, ó, que é um ramo do fascículo lateral, que é o peitoral lateral, tá? E esse nervo aqui, que não faz parte do plexo braquial, é o nervo intercosto braquial, mas que também participa da inervação da região do ombro, particularmente dessa parte medial mais superior do início aqui do braço. Tá? Nós vamos ver
que é a inervação do ombro, né? Ela não começa aqui no plexo braquial, ela começa mais lá em cima, no plexo cervical. Vamos ver isso mais a seguir. Tá? Então, vejam aqui, uma representação do plexo cervical e uma representação do plexo braquial. Vejam, aqui, ó, o esternocleidomastoide, e saindo aqui, ó, a partir da margem posterior do esternocleidomastoide, um conjunto de nervos que se dirigem para a superfície, né? Para a cutis. São nervos que vão fazer uma inervação superficial sensitiva da pele. Tá? Então, isso aqui, esse plexo nervoso aqui, é a parte superficial do plexo cervical. Alguns chamam de plexo cervical superficial. Ele vai dar diversos ramos que vão para a região aqui do pescoço, um pouco posteriormente também, para a região da nuca, mas ele vai dar ramos inferiores, que vocês vão ver, que vão descer e vão vir aqui em direção à clavícula, tá? Mesmo posteriormente aqui em direção à espinha da escápula, e vão fazer a inervação cutânea da parte superior do ombro. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento anatômico dessa relação, dessa parte da margem posterior do esternocleidomastoide com o surgimento desses ramos mais inferiormente, até aqui, os que nos interessam, e que vão fazer, então, essa inervação cutânea. A gente vai ver melhor esses ramos mais adiante. Aqui, só para a gente oferecer a comparação, ó, aqui está o plexo cervical superficial, mais profundamente, ó, entre os escalenos e mais inferiormente, nós temos, então, aqui ó, o surgimento do plexo braquial. Ok? Muito bem. Então, o que essa figura aqui ela quer provocar? Ela quer provocar o conhecimento de que existe um grande número de nervos que nos interessam quando pensamos em um bloqueio de região do ombro. Então, aqui ó, nós temos uma figura que mostra a inervação superficial, do lado direito, vista anterior, do lado esquerdo, uma vista posterior. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui ó, é essa região esverdeada, tanto anterior quanto posterior. Toda essa região esverdeada, olha aqui o relevo da escápula, tá vendo? Ó? Tá? Toda essa região aqui, mais ou menos, estaria o relevo da... desculpa, aqui o relevo da clavícula e aqui o relevo da espinha da escápula. Essa região, toda essa região é a região de inervação supraclavicular, né? Dos ramos supraclaviculares do plexo cervical. Então, isso vem desde C3, né? C3, C4, geralmente com contribuições também de C5. Muito bem. Toda essa região aqui do ombro, ó, tanto anterior quanto posterior, sendo que posteriormente ela ainda desce mais um pouco aqui, ó, na parte mais inicial aqui do braço, é uma região que é inervada pelo nervo axilar. Tá? Então, o nervo axilar ó, é um nervo que provém de C5 e de C6. Ok? Essa região mais posterior, um pouco mais abaixo dessa região aqui da espinha da escápula, e mais medial, ela é uma região cutânea de inervação do supraescapular. Tá? Essa região mais medial, aqui, ó, anterior, ela é uma região de inervação do intercósteo braquial. Mas vejam, do outro lado, nós temos aqui uma representação dos osteótomos, né, da parte óssea da sua inervação. Então, nós temos aqui participação, por exemplo, do subescapular, parte anterior aqui da escápula, né? Participação do supraescapular e torácico longo aqui, ó, na parte posterior da escápula e parte posterior aqui da cabeça do úmero e regiões mais laterais. Né? Nós temos aqui ó, o axilar na parte anterior aqui da cabeça do úmero e mais aqui o colo anatômico do úmero. Enfim, vejam, todos esses músculos, ó, supraescapular, subclávio, torácico longo,
supraescapular, né? O subescapular, o axilar, todos eles, ó, C5, C6, C5, C6, aqui o torácico longo até C7, C5, C6, e o supraclavicular, plexo cervical. Se nós pensarmos que o tronco superior, né, ele vai ser formado pela união de C5 e C6, então nós podemos já de cara aqui já guardarmos a seguinte informação. Os principais componentes da inervação do ombro vão estar em C5 e C6, vão estar na parte superior do plexo braquial. Ok? Então, aqui algumas figuras para eu passar rapidamente, para a gente deixar mais tempo para a discussão, que é o mais importante. Então, vejam aqui, como eu falei para vocês, ó, nervos supraclaviculares, anterior e posteriormente. Aqui nessa figura, ó, do lado direito, uma visão anterior, do lado esquerdo, uma visão posterior. Então, vejam aqui, ó, saindo aqui da margem lateral ou posterior do esternocleidomastoide, os nervos supraclaviculares. Está vendo? Ó? Como eles se dirigem? Eles são chamados de supraclaviculares, né? Pela sua origem, mas eles inervam não só a região acima da clavícula, como o início da região abaixo dela também. Então, tudo isso aqui é inervação dos supraclaviculares. Posteriormente, eles atravessam a parte posterior até mais ou menos o nível aqui, ó, da espinha da escápula. Tá? E, ainda, nessa figura aqui, ó, nós podemos observar, aqui eu mostrei, né, o nervo axilar nessa região anterior e na parte posterior aqui do início da margem livre aqui do membro, né? Na parte que é coberta pelo músculo deltoide. Então, vejam aqui, ó, nós vamos ver depois a origem do axilar, mas ele, depois que ele se origina lá mais profundamente, passa pelo espaço quadrangular, e vejam aqui, ó, ele emite esse ramo aqui, que é o cutâneo lateral superior do braço, ó, que faz essa inervação aqui, cutânea, essa inervação dessa parte posterior e mais superior. Tá? Então, nervos supraclaviculares e nervo axilar fazem uma parte muito importante da inervação cutânea do ombro. O nervo supraescapular, nós já vimos aqui anteriormente, ó, ele tem uma participação aqui nessa parte posterior, naquela região ali, acima da região onde passam os músculos romboides, né? Mas ele tem uma participação também bastante profunda. Tá? Então, vejam, o nervo supraescapular ele sai daquela parte supraclavicular do plexo, né? Tem um trajeto inferior, passa na incisura da escápula, né? Ali na incisura da escápula, você tem ali na margem superior da escápula uma pequena incisura, e por essa incisura passa esse nervo supraescapular. Essa incisura, dos casos, ela é fechada superiormente por um ligamento, que é o ligamento transverso superior da escápula, e ela é transformada em um forame, né? Esse fato, inclusive, dependendo do grau de oclusão desse forame, pode provocar dor associada à lesão do nervo supraescapular, e é uma das causas, muitas vezes, de dor crônica, né, nas regiões inervadas por ele. Mas esse nervo, ele vai atravessar aqui, vai passar por baixo do nervo supraespinhal, inervando esse músculo, depois vai descer, ó, vai passar aqui por baixo do músculo infraespinhal, inervando esse. Vejam, aqui, ó, nós fizemos uma dissecção, e nessa dissecção nós cortamos o músculo infraespinhal. Então, nós vemos aqui o nervo supraespinhal, ele veio daqui de cima, e ele atravessa, né, lateralmente aqui a espinha, e ele ganha a fossa infraespinhal, inervando o músculo infraespinhal, e, muito importante, ó, emitindo ramos para a cápsula articular, ramos mediais aqui da cápsula articular posteriormente. Esses ramos vão avançar e vão fazer a inervação de grande parte, talvez até a maior parte, da porção posterior da cápsula articular, da articulação do quadril. Ele também emite ramos que se dirigem superiormente e fazem a inervação dessa articulação aqui, acromioclavicular. Tá?
Então, vejam aqui, ó, nessa representação aqui, ó, nós observamos as extremidades acromiais da escápula, inervadas pelo supraescapular também, e essa parte posterior aqui, ó, as extremidades acromiais da clavícula, né? E essa parte posterior aqui da escápula, bem como essa parte posterior aqui da cabeça do húmero e essa parte lateral, elas têm uma inervação mista aí, misturada supraescapular e o torácico longo. Tá? Muito bem. O nervo axilar aqui, ó, como eu falei para vocês, passando aqui pelo espaço quadrangular, ó, entre o redondo menor, o redondo maior, a cabeça longa aqui do tríceps, né, e o húmero, passando aqui junto com a artéria e dando ramos aqui para o deltoide, e vocês veem que tem alguns ramos que sobem aqui, né? Esses ramos, mais internamente, eles vão subir e vão fazer a inervação aqui da cápsula articular. Da cápsula articular na sua face posterior, sobretudo mais lateral. Ele divide com o supraescapular essa inervação da parte posterior da cápsula. Né? Além disso, ele faz a inervação dessa parte anterior, ó, da cabeça do húmero, e do colo cirúrgico do húmero também. Tá? Muito bem. Um outro nervo bastante importante também, em relação à inervação da articulação do ombro, é o nervo peitoral lateral. Vejam aqui, ó, nessa dissecção, o que nós observamos aqui? Ó? O músculo peitoral maior ele foi recortado, e embaixo dele surge o músculo peitoral menor. O músculo peitoral menor, dois nervos caminham, ó, por cima dele. Né? Um ultrapassa a sua margem superior e vai caminhar por cima dele em direção ao peitoral maior, né? Que é o músculo peitoral medial, e o outro, que é o peitoral lateral, perfura esse músculo, fazendo a sua inervação. Mas, antes disso, ele emite ramos. Vejam a posição dele aqui, ó, nesse corte transversal visto superiormente. Né? Então, nós temos aqui, ó, a parte lateral, a parte medial, tá vendo? A costela aqui com o músculo serrátil, até aqui junto dele o nervo torácico longo, e aqui, ó, a cabeça do húmero. Então, veja aqui, ó. Aqui está a artéria axilar, e em torno dela os fascículos, né? O fascículo posterior, fascículo medial e o fascículo lateral. O peitoral, o nervo peitoral lateral é ramo do fascículo lateral, tá? E vem se dirigir aqui para o peitoral maior. Vejam que ele está localizado mais anteriormente e medialmente aqui em relação à articulação, ó, do ombro. Então, dele vão partir ramos que vão inervar essa parte anterior da articulação do ombro. Então, o peitoral lateral, o axilar e o supraescapular são músculos, são nervos extremamente importantes para essa inervação profunda da cápsula articular. Não podemos deixar de citar dois nervos. O nervo subescapular, vejam aqui, ó, uma vista anterior aqui, ó, nós observamos aqui a face anterior da escápula coberta pelo músculo subescapular. Tá? E logo aqui, ó, o fascículo posterior emitindo seu primeiro ramo. Esse primeiro ramo é o ramo nervo subescapular, né? Com duas partes aqui, uma parte superior e uma parte inferior. Alguns falam que são dois ramos, dois subescapulares, né? A terminologia anatômica, inclusive, considera assim, dois ramos subescapulares. Mas, tanto faz. O fato é que eles vêm para essa região aqui, ó, fazem a inervação desse músculo e fazem a inervação dessa face anterior da própria escápula. Tá? E aqui, ó, um ramo que não tem nada a ver com o plexo braquial, né? Ele é um ramo mais inferior, já que parte do nervo intercostal segundo e terceiro, se juntam, forma aqui os nervos intercostobraquiais. Tá vendo? Esse intercostobraquial, ó, ele vem exatamente para essa região inicial aqui, ó, do húmero, né?
essa região inicial aqui, medial do braço, e faz a sua inervação. Então, é um nervo que tem que ser considerado se você vai também intervir nessa região. Tá? Muito bem. Então, aqui, ó, mostrando a região de inervação do intercosto braquial. Tá vendo? Essa região bem mais medial aqui, ó, intercosto braquial, e um pouco também dos intercostais logo abaixo dele. Ou seja, nem tudo vem de plexo braquial. Então, as devidas complementações, considerando esses nervos, quando se vai intervir nessa região, tem que ser consideradas. Aqui um trabalho interessante sobre dissecção em cadáver congelado, mostrando justamente a inervação da articulação do ombro. Então, vejam aqui, ó, o nervo uma vista posterior, o nervo supraescapular, ó, ele dando, depois que ele passa da fossa supraespinhal para a fossa infraespinhal, ó, ele emitindo ramos para a parte posterior aqui da cápsula. Tá? Uma grande parte da parte posterior da cápsula. Alguns autores falam em torno de 70%. Tá vendo? Então, aqui isso está aumentado, e a gente observa aqui está a articulação, e você vê que ele se estende ao longo da articulação. Aqui, ainda na vista posterior, ó, inferiormente, o nervo axilar. Tá vendo? O nervo axilar passando aqui pelo espaço quadrangular, abaixo do redondo menor, e dando um raminho que sobe aqui, tá vendo? E vem fazer uma abordagem lateral posterior da articulação do ombro. Tá? Então, fazendo a inervação também da parte posterior mais lateral. E aqui, uma vista anterior, onde nós observamos, ó, o peitoral lateral, tá? Dando ramos que vem aqui em direção à parte anterior da cápsula articular. Tá? Então, está aqui, ó, o nervo lateral e os seus raminhos sensitivos, ó, vindo aqui em direção à cápsula articular. Está vendo? A parte anterior dela. Então, são 3 ramos importantes, né, da articulação, que muitas vezes grande parte das vezes, acredito que a maioria, seja o objetivo final da intervenção cirúrgica. E, finalizando, eu não podia deixar de comentar, porque sempre que eu assisto às aulas dos anestesistas que falam sobre bloqueios de plexo braquial, principalmente no que diz respeito aos bloqueios mais superiores, há uma importância grande da vizinhança anatômica do nervo frênico, né? Que, obviamente, faz a inervação de algo tão importante quanto o diafragma. Então, essa figura aqui, ela mostra o plexo braquial, né? Aqui está o plexo braquial, entre o escaleno anterior e o escaleno médio posterior. E aqui, ó, correndo sobre o escaleno anterior, o nervo frênico. Tá vendo? O nervo frênico correndo, ó, passando por baixo do esternocleido. Você vê que o esternocleido foi cortado aqui, passando por cima, anteriormente ao escaleno anterior, passando por baixo aqui, ó, do músculo omoioide e entrando aqui no tórax, mais medialmente, para chegar até o diafragma. Então, veja uma coisa interessante. Ó. O nervo frênico ele tem um trajeto de lateral para medial. E o plexo braquial tem um trajeto de medial para lateral. Eles fazem um V, tá vendo? Ou seja, quanto mais superiormente nós estivermos, mais próximo o plexo braquial vai estar do nervo frênico. Então, se nós observarmos aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, uma ideia melhor da posição, né? Está aqui o escaleno anterior, escaleno médio, plexo braquial, aqui o nervo frênico, ó, passando pelo escaleno. Ok? E aqui, num corte, ó, nós observamos, então, o escaleno anterior, o escaleno posterior, o plexo braquial, ó, e aqui na frente do escaleno anterior, o nervo frênico. A gente vai observar que, se a gente for fazendo cortes mais baixos, cada vez mais baixos, nós vamos observando esse nervo frênico caminhando cada vez medialmente. Então, nessa série de imagens aqui, ó, nós observamos aqui o esternocleidomastoide, né? Uma vista anterior, aqui a clavícula, né?
aqui o escaleno anterior, escaleno médio, e aqui o plexo braquial, ó, com as raízes C5, C6, C7, C8. E aqui o trajeto do nervo frênico foi desenhado aqui, ó, em cima do músculo escaleno anterior. Tá? E foram realizados vários cortes, né? Estão mostrados aqui nessas linhas, e os cortes estão apresentados aqui. A gente pode ver aqui escaleno anterior, escaleno médio, né? Aqui o plexo braquial passando entre eles, ó. Plexo braquial aqui. Aqui o esternocleidomastoide, ó. Esternocleidomastoide. E aqui, ó, nervo frênico. Bem próximo de C5, tá vendo? Na medida que os cortes vão sendo feitos em níveis sucessivamente inferiores, o nervo frênico vai se deslocando medialmente, tá vendo? Ó? Ele vai se deslocando cada vez mais medialmente, ó. Aqui está o esternocleido, aqui está o homoioide, tá vendo? Ó, ele vai se deslocando até que vai chegar um momento que ele vai estar passando entre o escaleno anterior e o homoioide, sempre indo mais medialmente, cada vez mais medialmente, cada vez mais se afastando. Aqui no nível já, ó, dos troncos, tronco superior, tronco médio, ele já bem afastado, né? Então, é uma informação que é muito importante a gente ter da anatomia, uma vez que a gente sabe que o nervo frênico é algo que preocupa os anestesistas, de certa forma, né? Principalmente em pacientes, claro, que sejam mais pacientes de risco. Então, o que eu queria mostrar para vocês de anatomia, assim, bem rapidamente era isso, para que a gente tenha um substrato para uma discussão que virá a seguir e será coordenada pelo Dr. Leonardo, e eu vou estar participando também, obviamente, para cada vez aprender mais com ele. Professor Leonardo. Marco, obrigado. Parabéns pela aula. A aula foi sensacional. Como eu gosto de ver aula de anatomia, né? E a sua aula é sempre brilhante. E a sua aula mostrou que nós somos meio chato com isso, né? O pessoal fala, caramba, ele só fala a mesma coisa. Mas como é importante a gente entender essa anatomia para quando a gente for fazer uma anestesia para uma cirurgia de ombro, né? Principalmente para quem está começando na anestesia regional, o raciocínio que a gente sempre tem que fazer normalmente é o contrário. A gente, primeira coisa, tem que perguntar para o cirurgião qual vai ser a cirurgia, porque, primeiro, nem toda cirurgia de ombro é a mesma coisa, e pela sua aula isso fica nítido. Não posso comparar uma cirurgia, uma artroscopia de ombro com uma cirurgia que envolve uma incisão deltopeitoral, porque às vezes a inervação pode envolver mais nervos e aí eu tenho que me preocupar com mais coisas. Segundo, mesmo que for uma cirurgia clássica, né, envolvendo os manguitos, né, como você mostrou a inervação dos músculos, e da onde vem essa inervação dos músculos? Então, esses nervos que inervam vêm normalmente das raízes mais altas, e aí por isso, se eu escolher uma técnica de raízes mais altas, eu consigo fazer, então, uma analgesia mais completa do ombro. E por último também, essa relação, né, entender também por que eu tenho esse bloqueio do frênico, porque toda vez que a gente aborda o plexo braquial, eu de alguma forma corro esse risco, né, essa proximidade com o nervo frênico. E uma outra coisa importantíssima que você também mostrou, não posso bloquear as raízes, né? O que eu posso bloquear? Posso ir para os nervos individuais. E aí eu preciso saber, então, o que vai ser a cirurgia para saber qual nervo que eu vou buscar. Então, a aula é perfeita, né? A gente não consegue pensar numa boa anestesia regional sem entender, sem pensar em todas essas coisas que você colocou. E você colocou de uma forma extremamente didática, né? Então, eu sempre bato nessa tecla, né? Com os alunos, e a gente no curso, a gente sempre foca muito isso, né? Entendam a anatomia, saibam os nervos que vão fazer a inervação da articulação, as estruturas dela, né? Então, para a gente resumir um pouco, né, do que a gente acaba usando muito na anestesia, então, o ombro, né, os 4 nervos que a gente nunca pode esquecer, né, como você colocou, né, o nervo supraescapular, o nervo axilar, o nervo subescapular e o nervo peitoral lateral, né? Esses nervos
tanto para a articulação glenomeral, acromioclavicular e os músculos do manguito, né, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular, eles vão fazer toda essa inervação. E a partir daí, toda vez que a gente aborda, então, como você mostrou, o plexo acima da clavícula, né, numa técnica de anestesia regional acima da clavícula, a gente, de uma certa forma, consegue contemplar todos esses nervos, né? Mas muito legal, muito legal. Pessoal, deixa só, também está aberto a perguntas, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta no bate-papo para o Marco, da anatomia, é só escrever, a gente vai passando aqui durante esse finalzinho de discussão. Uma coisa que também é interessante, né, Marco, acho que a gente comentar, são as variações do plexo, né, que a gente às vezes tem. Isso até te perguntar se você acaba vendo, né, infecções, alguma coisa, aquelas variações do plexo entrando pelo escaleno anterior. Às vezes a gente vê a raiz de C5 e C6 não indo na fenda, né, e entrando pelo escaleno anterior. Marco, você está sem som. Desculpem. Não é uma variação incomum, né? Ver a parte superior, ao invés dele passar pelo espaço interescalênico, ele passar dentro do músculo. Até porque essa divisão dos escalenos, de escaleno anterior, escaleno médio e escaleno posterior, ela muitas vezes não existe. O escaleno anterior, normalmente, ele está dividido, mas escaleno médio e escaleno posterior, muito comumente, eles são uma massa muscular única, né? Então, principalmente quando eles são uma massa muscular única, você tem nervos, raízes, né, que passam por dentro do músculo, por onde seria a fenda interescalênica se eles fossem separados, né? Então, você vai ter um deslocamento da fenda mais anteriormente, para onde vai passar a maior parte do plexo, e mais posteriormente ela deixa de existir, então os componentes do plexo que passam por ali têm que perfurar o músculo. Assim como, também, uma coisa que eu já reparei que varia muito é o próprio nervo supraescapular, a posição de saída dele, né? Abaixo ou acima da formação do tronco superior. Às vezes você vê, né, a maioria das vezes, logo que forma o tronco superior, ele aparece. Mas, às vezes, também ele se forma acima disso, sem contribuição da raiz de C6, só com a raiz de C5. Então, caramba, que legal. E tem umas coisas interessantes também, né, que a gente... Porque nós só falamos na inervação, que é o comportamento das estruturas arteriais que passam pela frente deles. Artéria do pescoço, né? Que às vezes tem um calibre imenso e passa bem naquela região ali, na altura do tronco médio, que também são variações importantes. Então, essa anatomia, né, o que eu falei do início, você conhece o que é citado mais normalmente, mas eu acho que o anestesista que faz essa intervenção guiada pela ultrassonografia, ele vai cada vez melhor mapear essa anatomia. Então, ele tem que ficar atento ao que ele acha, né? Atento ao que ele acha e documentar o que ele acha, porque isso pode ser fonte de informação muito importante. E isso é muito legal. Essa variação, né, das raízes entrando pelo escaleno anterior, como você colocou, né, não é tão infrequente, e por isso que a gente sempre orienta, né, começar o escaneamento da região supraclavicular, que é uma região um pouco mais homogênea, né, e ir subindo com o transdutor para ir seguindo as raízes, né, porque daí você consegue perceber, às vezes, quando a raiz está saindo do escaleno. Eu lembro uma vez, eu estava com uma colega e ela me chamou, né? Falou, Léo, não estou conseguindo ver a fenda, né?
E por quê? Porque ela tentava olhar entre os músculos. E era um paciente que tinha essa variação. Então, com ultrassom, a gente via direitinho as raízes, né, saindo do escaleno anterior. Então, isso ajuda muito, né? Essa do supraescapular eu nunca peguei saindo só de C5. O que eu já vi é realmente, às vezes ele sai um pouco mais alto, um pouco mais baixo, né? E também com ultrassom é legal para a gente conseguir mapear e tentar ver a saída dele, né? Acho que é o que você falou perfeito. O ultrassom ele te proporciona esse mapeamento. Ó, tem uma pergunta, vamos ver aqui. Com esses diversos ramos de nervos, significa que Ficou mudo aí você, Léo. Leonardo ficou mudo. voltou? Voltou. Então, a pergunta foi assim, se com esses diversos ramos de nervos, significa que todos devem ser bloqueados? Se tivermos que escolher, então, qual o principal? Essa pergunta é muito difícil. Porque, na minha opinião, de novo, o principal vai depender do que vai ser operado, né? Então, eu acho que o grande exemplo disso tudo, assim, tem um conceito, né, antigo que falava, né, que o nervo supraescapular e o nervo axilar seriam os principais nervos da inervação do ombro. E aí alguns estudos anatômicos mais recentes, do grupo do Peng e tudo, mostrou que a parte posterior, sim, né, basicamente toda da glenomeral, né, do supraespinhal, infraespinhal, do axilar e do supraescapular. Mas quando você pega a parte anterior, você tem uma contribuição muito importante do subescapular e do axilar e o lateral lá na acromioclavicular chegando. Então, respondendo com uma pergunta, né? Imagina que você bloqueia só o supraescapular, ou o supraescapular e o axilar, mas a sua cirurgia, o grande território, a região inervada pelo nervo subescapular, você vai ter um paciente que vai ter uma dor no pós-operatório, né? Então, eu acho que na anestesia regional a gente tem que tentar uma técnica que a gente consiga abordar o maior número possível e, se não conseguir, que sejam ramos que vão participar muito pouco na inervação, né? Então, é difícil a gente escolher um único nervo, principalmente numa articulação tão complexa quanto o ombro, né? E aí, Leonardo, é que é mais importante o que você falou antes. Mais importante do que você saber os músculos, os nervos que inervam o ombro são tais, é você saber o nervo tal inerva o ombro dessa forma. O nervo tal inerva o ombro dessa outra forma. Porque aí você, dependendo do tipo de cirurgia, do que for ser abordado, de onde vai ser a incisão, você tem uma noção de quais são os nervos que obrigatoriamente terão que ser bloqueados, né? Então, isso reforça só a necessidade do conhecimento específico do destino de cada nervo em relação à inervação do ombro. Perfeito, exato. Mário, tem mais uma de relação anatômica aqui. O Rodrigo está perguntando se quando a gente aborda, né, fazer o bloqueio do plexo cervical superficial, a gente corre mais risco de bloquear o frênico. Eu acho que aquela eu acho que aquela imagem que você mostrou, né, lá em cima, tem uma imagem muito bonita. E se a gente aborda ele lá em cima, né, no plexo cervical, lá quando você mostrou lá mais ou menos na altura de C4, onde ele está saindo, acho que daí realmente você tem um risco, né, você vai bloquear, né, o frênico totalmente, né, que ele está saindo de lá, né? A única diferença, desculpa eu te interromper, Leonardo, é que o frênico ele é um nervo que passa mais profundamente, né? O frênico ele é um nervo que está passando profundamente ali sobre o escaleno anterior. O plexo, eu não sou anestesista, né? Deixar isso bem claro. O plexo cervical superficial, eu não sei como que vocês abordam. Se é superficialmente naquele ponto ali cervical de Erbi, né? Isso, exatamente. Porque se for superficial, eu não sei como que pegar o frênico, só se espalhar o anestésico lá para dentro, né? Que quando a gente normalmente a gente faz uma abordagem mais proximal, que a gente vai entre o esternocleido e o escaleno anterior, naquela face. Aí lá, Rodrigo, a gente vai pegar sempre
Com O que certeza. existe, aí é o que o Marco falou. Se você fizer uma abordagem mais distal, tentando pegar os ramos do nervo supraclavicular, você consegue pegar, então, esses ramos do nervo supraclavicular já mais distal do que ao plexo cervical mesmo. E aí, nesse caso, a gente consegue dar analgesia para aquela região da pele, né, sem fazer um bloqueio do frênico. Então, vai depender de onde a gente acabar abordando o plexo cervical para a gente ter ou não esse bloqueio do frênico. Mas se você abordar ele alto, você vai pegar o frênico por dispersão do anestésico mesmo. Uma coisa que eu já reparei em dissecção de plexo cervical superficial é o seguinte: esse ponto de Herbie, esse ponto nervoso do pescoço, ele é descrito como na união do terço superior, né, com o terço médio. E ali, o que você, quando você disseca, você vê que sai ali, são aqueles nervos que vão para trás, occipital, transverso do pescoço. Os supraclaviculares, eles saem da parte posterior, da margem posterior do esternocleido, no nível um pouco mais baixo. Aí eu acho E que é por isso que a gente consegue abordar ele mais baixo, que seria o ideal para evitar o frênico, né? A gente tenta fazer uma abordagem mais distal mesmo. Mas é isso mesmo. Em relação a esse comprometimento frênico, né? No indivíduo rígido, do ponto de vista, qual é o problema exato? Nenhum, Marco. Nenhum, né? Essa é uma grande discussão, né, que a gente também sempre aborda lá nos cursos, que a gente faz muito bloqueio dessas raízes altas e que praticamente todos os pacientes acabam tendo bloqueio do frênico. Se o paciente não tiver nenhum comprometimento pulmonar prévio, nenhum DPOC importante, nada, não vai acontecer nada. O grande problema é a gente identificar essa pequena porcentagem, é muito pequena mesmo, que pode ter o comprometimento do frênico. Então, paciente O2 dependente, um paciente com DPOC muito avançado, por exemplo, que não vai tolerar o bloqueio do frênico. Aí, realmente, a gente tem que tentar uma técnica que a gente esteja mais distal, e acho que aquele seu último slide é lindo. Eu tentei tirar uma foto, não consegui. Como é lindo, você vai indo distal e o plexo vai indo lateral e o frênico vai indo medial e eles vão se afastando quanto mais distal. Então, por isso que as técnicas mais distais, elas têm um risco menor do bloqueio do frênico. Então, aquilo que você estava mostrando quando forma o tronco superior, né? E, de novo, né, entender a anatomia, você consegue entender o que você está fazendo, né? Então, você vê, né, toda a anatomia indo para a lateral do plexo e o frênico indo para a medial. E aí isso é uma alternativa interessante nesses casos. Mas em paciente rígido, não ter medo de fazer bloqueio do frênico, que, né, a chance é muito pequena de uma complicação. Bom, pessoal, a ideia também dessas aulas é a gente também não estender muito, a gente sempre programa, então, 45, 50 minutos entre a aula e a discussão. Estou vendo que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, se alguém quiser pode escrever, mas se não a gente vai encerrando por hoje. Eu acho que não pode ser começado melhor uma aula de anatomia incrível, né? Para daqui a gente começar partir para aulas um pouco mais específicas das técnicas, mas sem essa aula é impossível a gente conseguir discutir qualquer coisa sobre a abordagem do plexo braquial acima da clavícula. Marco, muito obrigado de novo, realmente a aula foi muito legal. A aula ficou gravada também, depois a gente vai disponibilizar ela lá no Instagram, mas a aula foi gravada, depois a gente vai ver como passar para o pessoal. Tá bom? Marco, obrigado, viu, pessoal? Boa noite a todos. Um abração, às ordens.